Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 26 de janeiro, estamos no terceiro domingo do tempo comum. A leitura do Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 1, versículos de 1 a 4 e capítulo 4, versículos 14 a 21. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Meu irmão, minha irmã, antes de narrar a vida de Jesus, Lucas apresenta como será desenvolvida a sua obra. O plano de sua obra, na verdade, não é meramente um plano literário, mas um verdadeiro programa para os que desejam ser discípulos de Jesus. Trata-se de que cada um possa averiguar a solidez dos ensinamentos que recebemos. De fato, muitos se apresentaram como enviados por Deus, destinatários de uma revelação especial vinda diretamente de Deus, como guias que indicam o caminho da salvação para todos. Se alguém se apresentar dessa forma, qual será a reação mais correta? Não seria a de pedir alguma comprovação da verdade de sua declaração? Não seria de averiguar se a revelação oferecida vem mesmo de Deus ou é pura imaginação, invenção humana? Não seria a de submeter a proposta da doutrina salvadora ao juízo da comprovação? São Lucas propõe a Teófilo exatamente isso, que Teófilo possa, por si mesmo, averiguar a solidez do evangelho transmitido. Jesus também inaugurou o seu ministério público, escolhendo conscientemente uma passagem do profeta Isaías. Na sinagoga, no dia de sábado, ele leu a passagem do profeta Isaías para que as pessoas pudessem ter a visão da sua missão e da sua obra. A essa missão, Jesus irá dedicar sua vida até o fim, até as últimas consequências. O Espírito está sobre mim, Ele me ungiu. Jesus se apresenta como o ungido pelo Espírito de Deus. Por isso, ele é confessado pela igreja como Cristo, Messias, ungido. Em consequência disso, os discípulos de Jesus serão chamados e reconhecidos como cristãos. Nesse sentido, é preciso que os cristãos vivam do mesmo Espírito que move e anima Jesus. Enviou-me para dar a boa notícia aos pobres. Deus se preocupa com o sofrimento das pessoas. Por isso, o Espírito impele Jesus a levar o Evangelho aos pobres. Esta é a sua tarefa: dar esperança para os corações
dos sofredores. O Evangelho é a boa notícia para os pobres. Deus é bom e por isso os ama. Não se trata de opção ideológica ou política, mesmo que muitas vezes esse amor preferencial tenha sido manipulado para fins ideológicos. O Evangelho deve soar como boa notícia para os pobres. Sem isso, estamos longe de Cristo. Jesus cita explicitamente 4 tipos de sofredores: os pobres, os cativos, os prisioneiros, os cegos e oprimidos. São essas as pessoas com as quais Jesus mais se preocupa. Nesse sentido, o discípulo de Cristo deve sempre se perguntar: com quem nós estamos mais preocupados? Jesus tem claro o seu programa: semear a liberdade aos cativos, devolver a luz aos cegos, anunciar a graça aos oprimidos. Foi isso que Jesus fez? Para isso, ele dedicou a sua vida.